Fala galera, e aí, Alto Astral, Cruzeirão venceu, Cruzeirão cabuloso, rapaz, venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque, lá em São Paulo, grande vitória, heróica, dramática eu diria, nos instantes finais, e nós estamos aqui agora, né, na Pizzaria Savassi, onde está acontecendo um evento aqui sensacional, né, mais ou menos umas 200 pessoas, né, Orlando? E encheu aqui realmente o lugar, aqui, muito legal, viu, gente? No próximo jogo do Cruzeiro e Boca Juniors, chamo você, já deixo o convite para você para comparecer aqui com a gente, para torcer pelo Cruzeirão, que tá dando sorte, hein? Ó, a gente fez um evento, ganhou do Flamengo, agora fez outro, ganhou do Palmeiras. Vamos ganhar do Boca lá na Bomboneira, hein? Você duvida? Eu não duvido, não. Tô aqui com presenças ilustríssimas, pessoas assim de muita importância, pessoas históricas do Cruzeiro, como o nosso querido Procópio Cardoso, um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, campeoníssimo, né? Fez parte daquela era de ouro do Cruzeiro, aquele time fantástico, né? De 66 e outros anos mais. Grande Procópio. Temos aqui o nosso Hugão, representante lá no Alterosa Esporte. Tá sempre ali com a gente, né, Hugão? Sempre dando aquela força. E o nosso querido jornalista Orlando Augusto. Eu quero então começar esse nosso debate com o nosso querido Procópio. Quero saber a sua análise, o seu parecer sobre o jogo de hoje. O que você achou dessa vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras? Primeiramente foi uma honra muito grande ser convidado a participar desse evento, né? Jogando em São Paulo, vencendo bem, vencendo com qualidade. Eu achei que foi uma vitória tranquila. O Palmeiras, em momento nenhum, ele pressionou e 2 ou 3 vezes o Fábio estava presente para mostrar que ele é realmente um dos melhores jogadores do Brasil. A nossa participação é para dizer que o Cruzeiro está num caminho certo para conquistar mais uma Copa do Brasil. Hugão, nós que somos #nunca criticamos o Barcos, né? Defendemos a titularidade dele. O que você achou da atuação do Pirata, que foi, né, decisivo, mas não só isso. O que você achou dessa atuação aí do Barcos e do time do Cruzeiro em si, né? Acho que os nossos primeiros 15 minutos realmente foram bem... o time estava um pouco tenso. A gente sentiu o Cruzeiro talvez um pouco mais esperando ver qual que seria a atitude do Palmeiras, né, nesses primeiros minutos. A gente, com uma ótima jogada, a gente acha o gol, né? Acha não, a gente cria a jogada de gol com o Barcos. E, assim, vamos dizer uma coisa aqui sobre o Barcos. A gente opta, eu e o PC, lá no Twitter, nas nossas redes sociais, a gente opta pelo Barcos como titular porque a gente acha que ele tem mais cancha, tem mais peso, entende melhor o que é a responsabilidade do mata-mata, né? O Raniel entrando no primeiro tempo, não é que a gente não gosta dele, a gente gosta dele, sabe que é uma peça valiosíssima para o Cruzeiro, mas a gente entende que o Barcos talvez saiba melhor se comportar num jogo como esse de hoje. Dito e feito, entrou, fez o gol, o Cruzeiro no primeiro tempo realmente não jogou tão recuado. Eu não lembro assim, de uma jogada talvez de extremo perigo do Palmeiras, ou de um momento que o Palmeiras talvez tenha nos colocado no extremo sufoco. Acho que realmente teve momentos em que o Palmeiras veio para cima, mas que o Cruzeiro teve muito bem postado e muito bem equilibrado, manteve a tranquilidade. Agora aqui no Mineirão, foi aquilo que o Orlando falou aqui no backstage também, não pode jogar e esperar o Palmeiras, tem que ter atitude de Cruzeiro aqui na nossa casa. Isso aqui é uma coisa que a gente está esperando o jogo de volta, né? Porque contra o Santos foi aquele sufoco, contra o Flamengo também o sufoco, e agora o jogo de volta contra o Palmeiras também. É aquela coisa assim, a gente está curtindo a vitória aqui, né? Mas acaba que fica preocupado também com um pouco o jogo de volta, porque a gente teve experiências no passado aí que deixa a gente apreensivo. Grande Orlando, o que você achou do jogo e o que você espera para esse jogo de volta aqui no Mineirão? Um abraço para você, para todos. Quero parabenizar pela sua iniciativa, que está dando certo. A torcida está gostando e está sendo muito interessante. É uma alegria estar ao lado do Hugão e do nosso querido e sempre ídolo Procópio Cardoso Neto, essa figura extraordinária
como amigo e como ex-jogador e como ex-técnico. Muita gente estava preocupada de o time entrar como o Mano gosta que entre, ou seja, jogando pelo resultado, jogando por um empate, não querendo perder. Mas hoje foi diferente. Hoje o Cruzeiro jogou querendo ganhar e por isso ganhou. Se não jogasse querendo ganhar, não ganharia o jogo. Jogou querendo ganhar e ganhou o jogo. Muito importante o resultado. Agora eu tenho nas minhas redes sociais chamado muita atenção da diretoria para alguns detalhes que eu acho importantes. Um deles, já vou chamar a atenção agora, é a questão da arbitragem no outro jogo. Porque esta arbitragem, por pouco, entregava o ouro. O cara, o nosso árbitro lá, como é que é o nome dele? Nem sei. Mas enfim, pouco importa. Importa é que ele começou a complicar o jogo e por pouco perdia o domínio, a sua autoridade dentro de campo. Então tem que ter muito cuidado. Esse próximo jogo, ele é tão ou mais perigoso do que esse que foi hoje em São Paulo. E teve até lance polêmico, né? No finalzinho ali, uma falta no Fábio ali, que o Palmeiras está chorando absurdo. Filipão chorando, todo mundo chorando aí o lance do gol. E temos aí o VAR, né? Nós temos essa proteção, entre aspas, aí do VAR, que, na minha opinião, tem que ser implantado em todos os campeonatos, em todos os torneios, porque a arbitragem brasileira, e eu vou dizer uma coisa aqui, Procópio, eu não sei se você concorda comigo, a arbitragem brasileira, na minha opinião, é a pior do mundo. Entre as grandes, o primeiro mundo do futebol, né? Colocando ali Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha, Europa, enfim, é o primeiro mundo do futebol. Eu acho a arbitragem brasileira a pior do mundo, para não dizer mal intencionada, né? Mas eu acho que é a pior do mundo. O que é a sua opinião sobre a arbitragem de hoje, nesse jogo do Cruzeiro e Palmeiras? Bom, eu fui vítima, muitas vezes, de maus hábitos, né? Mal intencionados, principalmente quando são jogos com Flamengo, com Corinthians, com Palmeiras, né? Então, mas hoje eu fiquei com medo até do juiz validar aquele gol do Palmeiras, mas ele, enfim, ele deu falta e o Cruzeiro pôde conquistar essa vitória e eu quero crer que é definitiva, porque o Palmeiras não mostrou lá em São Paulo e não jogará aqui em Belo Horizonte de maneira diferente, porque o Cruzeiro está em casa com o apoio da torcida e o Cruzeiro vai crescer muito mais do que jogou hoje. Tomara, tudo que a gente espera, né? Tivemos aí, eu acho até que o drama maior do jogo hoje, Hugão, foi por causa da expulsão do Edilson, né? A gente não sabe por que ele foi expulso. Eu imagino que ele deve ter xingado o juiz, deve ter falado uma palavra, né? Provavelmente na súmula vai estar escrito o que o Edilson falou. E ali fica difícil, a palavra do árbitro quanto a palavra do jogador. Mas a gente imagina que o Edilson deve ter falado alguma coisa errada. O que você acha do Edilson? O Edilson veio para o Cruzeiro em troca do Alisson. E gerou uma certa polêmica, alguma parte da torcida não gostou dessa contratação. Eu acho que é um jogador importante, mas hoje ele, infelizmente, me parece que ele fez besteira, né? O que você acha do Edilson? Não achei que ele fez besteira, não. Acho que o Edilson estava fazendo uma grande partida. Realmente ele estava anulando aquele do lado esquerdo do ataque, né? Lado direito do Cruzeiro, de quem defende, lado esquerdo do ataque do Palmeiras, de quem ataca. Ele realmente estava anulando, ora o Moisés quando atacava por lá, o William, também o Dudu, porque o time do Palmeiras se articulou bastante naqueles lados ali. Entendo eu que não foi jogada para cartão amarelo, não foi lance para cartão amarelo. O jogador, quando tem o chute, ele se joga na bola, ou seja, ele não tinha a intenção realmente de colocar a mão na bola. Agora, palavrão por palavrão, por que ele não expulsa o Dudu também? Por que ele não deu amarelo pro Dudu, que reclamou o tempo todo e tentou apitar o jogo também, né? Ou seja, chifre que dá em... Como é que é? Chifre que dá em Chico, dá em Francisco. Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Não foi muito convincente o juiz, não. Mas ainda bem que tem o VAR lá para proteger a gente, mas acho que o Edilson fez uma boa partida e não culpo ele pela jogada. Repito, ao meu ver, não merecedor de nenhum dos 2 cartões que tomou. Inclusive o Fábio, gente, que forma espetacular, né, Orlando? Que jogador sensacional. Olha, eu não vi o Raul jogar. Infelizmente, eu nasci depois que o Raul já tinha, né, estava em fim de carreira. Eu vi o Dida jogar, que pra mim foi um goleiro fora de série. Mas
Para mim, hoje, o Fábio é o maior goleiro que eu vi jogar no Cruzeiro e está numa forma espetacular. O que você acha? O momento do Fábio realmente talvez seja, acredito eu, da carreira dele o melhor até. Já teve momentos espetaculares, depois caiu um pouquinho, melhorou, voltou. Eu acho que este ano está sendo um ano para a torcida do Cruzeiro não esquecer, né, o que o Fábio tem fez, com certeza vai fazer daqui para frente. E ele também guardar na memória dele este ano de 2018, que está sendo fantástico e que, inegavelmente, ele merecia, inclusive, ser o goleiro da seleção brasileira e, covardemente, não o é. Mas falando com relação à expulsão, o Procópio, que teve uma carreira longa como jogador e como treinador também, pode nos responder isso. Porque um jogador da experiência do Edilson, por exemplo, sabe que já tomou o cartão amarelo. Qualquer atitude contrária é outro cartão amarelo, consequentemente vem o vermelho, né? Isso dentro do vestiário, tudo, o técnico pede aos jogadores para que não façam esse tipo de comportamento, não tenham esse tipo de comportamento, o Procópio? Ou é difícil, dentro de campo, segurar uma atitude? É lógico que o técnico sempre pede para ter atenção, mas fim de jogo, Edilson cometeu uma falta realmente, né? E ao tomar a falta, ele me pareceu, eu não ouvi, mas me pareceu que ele disse alguma coisa ruim para o juiz. Então, o juiz, na minha opinião, acertadamente o expulsou. Essa orientação do técnico para os jogadores. Não reclamem, não falem, não xinguem e tal. Porque você lidar com um a menos, com 2 a menos, é sempre ruim, E não é só esse jogo, tem o próximo jogo que ele não jogará. Então, precisa ter muita calma. Mas é fim de jogo, né? A gente também não pode estar querendo que todo mundo tenha essa calma. Né? Naturalmente ele se excedeu, né? Mas o Cruzeiro pagará por isso. Então eu acho, Gão, eu sou muito a favor do VAR, sou completamente a favor, como eu já falei. Só que ele não pode virar muleta do árbitro. Você concorda? Porque o árbitro, eu acredito que o VAR vai esconder muito a fraqueza de muitos árbitros e o cara vai ficar ali, a muleta dele vai ser o jogo inteiro, ele vai ficar ali com o radinho ali, escutando o que o cara tá falando e vai esconder muito o tanto que o árbitro é ruim. Vale lembrar que esse árbitro ele estava na geladeira da CBF, né, e voltou hoje para apitar uma partida importantíssima, que é uma partida de semifinal de um jogo assim, de uma rivalidade extrema histórica que é o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Confronto de Cruzeiro e Palmeiras em Copas do Brasil dispensa comentários. A gente sabe que recentemente aí também teve um grande confronto no ano passado. A gente pode relembrar 96, 98, outros grandes torneios assim que se enfrentaram e que realmente há aquela grande rivalidade, isso é fato. Mas colocar um juiz desse, ao meu ver, estava um pouco despreparado também, parou muito o jogo, né? Vi jogador do Palmeiras reclamando e ele ia consultar o VAR, né? E na Copa do Mundo não foi o que a gente viu, o jogador não podia pedir o VAR, era apenas o juiz realmente que pedia quando tinha dúvida, ou quando geralmente lá em cima o árbitro de vídeo achava que tinha alguma coisa para mostrar e comentava com ele, aí o juiz ia lá e via, né? E aí ele tirava as dúvidas dele. Então o jogo ele foi muito interrompido e eu acho que falta um pouco mais de orientação e preparo para os juízes para começar. Quer dizer, pelo menos esse juiz de hoje faltava muita preparação para ele poder ter esse mecanismo nas suas mãos. Ô Tite, um abraço para você, meu amigo. Eu quero que você vá pro inferno, tá? Mas não teve problema. O Cruzeiro se virou, trouxe o Dedé, tá? E o Dedé jogou muito, jogou demais. Ótimo, muito legal, gente. Bom, gente, é o seguinte, essa nossa iniciativa, nossa resenha pós-jogo, postando aqui no Nação 5 Estrelas, nosso programa se chama Uma Cerveja, por Favor, que é um canto da torcida, que é uma coisa que a gente já se incorporou, né, um canto que cantamos desde aquela campanha do bicampeonato, né, que ficou muito marcada, e a gente espera muito que tenha assim, uma repercussão boa, que a gente tenha aí uma audiência interessante, né, que vocês gostem do nosso programa. E aí, claro, a gente vai produzir cada vez mais e está sempre trazendo mais e mais convidados. Inclusive, todos vocês estão sempre convidados para a gente fazer essa resenha, fazer esse debate. E finalizando aqui o nosso programa de hoje, eu quero perguntar a vocês
qual que é a expectativa? Não para o jogo de volta, porque domingo, olha só a agenda do Cruzeiro. Domingo tem nada mais, nada menos do que o clássico. O Procópio, que já jogou tantas vezes contra o Atlético, inclusive jogou também no Atlético, né, Procópio? Também jogou contra o Cruzeiro. Dirigi os dois também. Joguei contra um e contra outro e fui técnico de um e de outro. Procópio, você acha que o clássico agora de domingo, o Mano Menezes deve entrar mesmo com um time reserva, time misto, ou por ser clássico ele deve ir com força máxima e com o que ele tiver de melhor? Lembrando que na quarta-feira que vem tem um compromisso também importantíssimo, que é o Boca Juniors na La Bombonera. O que você acha que o Mano deve fazer? Olha, eu já disse anteriormente a respeito de jogador que pode jogar como Dedé. Viajou, tinha jogado ontem, viajou, jogou bem. Eu sou de opinião que deve colocar o time titular, porque Atlético e Cruzeiro é o maior clássico do Brasil, porque eu já joguei, já dirigi Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Corinthians, Fla-Flu, Curitiba e Atletiba, Grêmio Internacional e Bavi, né? Então eu participei de todos esses clássicos. E o Atlético Cruzeiro é o melhor e é o que deve dar mais atenção. Então o Cruzeiro, na minha opinião, deve colocar o melhor time em campo para jogar, porque é importante para a torcida, para qualquer torcida, ainda mais esse clássico. O que você acha, João? Estou com o mestre. A palavra do mestre é uma palavra que a gente tem que respeitar. Acho que o jogo domingo é um jogo importante, porque se a gente leva um time alternativo e não tem um bom resultado no domingo, a sexta colocação fica um pouco mais distante para a gente também. Então você tem que colocar um time mais aguerrido, um time mais forte, principalmente pelo seguinte, porque se você descansa os jogadores, talvez você tenha um jogador um pouco menos atencioso na partida contra o Boca Juniors. Então deixa os caras jogarem essas 3 partidas mais pegadas, poupa no outro final de semana do Campeonato Brasileiro, e aí dá tempo de você recuperar para o jogo do dia 26 contra o Palmeiras. Concordo com o mestre Procópio. Orlando, sua opinião sobre o clássico de domingo? Eu penso um pouquinho diferente, mas eu quero aproveitar a oportunidade já para agradecer a você esse convite, fiquei muito satisfeito, e dizer que estou do seu lado aqui nos Jogos do Cruzeiro, esperando a torcida para a gente sempre papear aqui. Bom, eu acho o seguinte, na época do Procópio não existia isso, hoje existe. Hoje o jogador é todo monitorado. Tem jogador que entra até com um sutiãzinho lá e tal, para saber quantos minutos, quantas vezes o coração bateu, a hora que ele parou, a hora que ele correu. Então hoje, qualquer clube, a maioria dos clubes, dos grandes clubes, tem um equipamento que mostra o desgaste de cada jogador. Eu acho que como Libertadores e Copa do Brasil hoje são muito mais importantes do que o Campeonato Brasileiro, sem desfazer o Campeonato Brasileiro, que é muito importante também, mas os outros são mais, pelo menos na parte financeira, dá muito mais dinheiro, e Libertadores dá muito mais prestígio do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro deve sentar, deve conversar com os jogadores e deve buscar lá o teste no computador. Quem é que está desgastado aí? Quem é que pode sentir a quarta-feira e que pode ficar no banco de reservas, por exemplo? Caso seja necessário, entre. Então eu acho que isso pode ser feito, esse trabalho no Cruzeiro, um trabalho de conversa, de orientação, de perguntas e respostas e a participação do computador que mostra lá na tela quem é que está mal, quem é que está bem fisicamente, quem é que vai aguentar correr 90 minutos contra um Atlético e não vai sentir no jogo de quarta-feira, né? Então, nesse caso específico, por ser um clássico, na quarta-feira é um jogo de suma importância, Libertadores da América, meu filho, não pode ter falha não pode ter de cansado, não tem que entrar inteiro. O Atlético Cruzeiro também não pode também não. Mas é opinião, né? Então eu acho assim. Vamos lá, gente, eu quero o palpite de vocês, hein? Agora não tem muro. Palpite pro clássico de domingo. No bom e velho estilo Mano Menezes, 1-0 Cruzeiro. Procópio, por favor, o placar. Empate. Foi duro, né? Porque é um jogo realmente bem disputado e ainda mais se o Cruzeiro jogar com um time alternativo. Orlando.
Olha, você sabe que o Atlético, o adversário do Cruzeiro nesse domingo, está num crescendo, está bem, né? Tem que respeitar esse lado também, que aqui eu não estou apenas como torcedor do Cruzeiro, estou como jornalista também. Então tem que respeitar o adversário que está num crescendo. Então é um jogo que eu diria quase que de iguais, porque o Cruzeiro está também num momento bom, mas o Atlético também está. Então é difícil você prever um resultado que não seja, a princípio, um 0-0, um empate. Também estou com o Procópio. Não é que apontar, o Cruzeiro vai ganhar de 1-0, você está dando um chute, eu acho. Né? Mas eu acho que seja chutar o placar, eu vou chutar a favor do Cruzeiro. Então tá, Cruzeiro 1-0. Eu acho que vai ser 2-1, de virada ainda. Aquela coisa assim, sabe? Sensacional, assim. Tem que ser, cara. Tem que ter emoção, cara. Legal, isso aí. Depois de hoje, o PC quer... Você compra um desfibrilador pra mim? Tá louco, irmão. Meu amigo, você não quer emoção? Vai torcer pra balé. Vai torcer pro, sei lá... Ping-pong, vai ver bola de gude, né? Isso. Você não quer, esse ano o Cruzeiro é emoção, meu amigo. É emoção. E é o seguinte... Após todos os jogos do Cruzeiro, nós vamos buscar fazer essa resenha. Conto com a audiência de vocês, do Nação 5 Estrelas. E estamos junto aí, junto com o Cruzeiro, buscando esses títulos. Eu quero muito, esse ano, o tri da Libertadores. Mas se vier também o Hexa da Copa do Brasil, pra mim tá lindo. E... eu tô querendo pouco. Você acha que eu tô querendo pouco, Orlando? Tá bom assim? Tá bom pra você? De ótimo tamanho, É lógico, tem que torcer para que venha tudo, né? Não, eu acho que o Cruzeiro é capaz. Né? Tem time pra isso. Um elenco bom, né? Só o brasileiro que, claro, já tá muito longe, mas Copa do Brasil e Libertadores dá pra gente raspar assim. O mais importante esse ano, o mais importante, Mundial com o gol do Egídio. Pode encerrar. E olha só, Real Madrid sem Cristiano Ronaldo. Gente, pelo amor de Deus, esquece isso. Não falei nada disso, porque depois vai, né? O pessoal edita só essa parte, né? Eu sou torcedor. A gente tá vivo demais na Copa do... Mais vivo do que nunca na Copa do Brasil agora. Aí na semana que vem nós temos o jogo contra o Boca. Né? A gente vem numa crescente também dentro do mata-mata, dentro da Libertadores da América. É uma possibilidade. Eu, como torcedor, tenho toda a liberdade de poder falar. Mas o pessoal fala assim, não pode falar isso, prepotência, arrogância. Não, eu sou torcedor. Como torcedor, é o meu desejo. Isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agradeço ao Gão, agradeço ao grande Procópio Cardoso. Muito obrigado pela honra de estar com a gente. Orlando Augusto, muito obrigado também pela honra. Foi uma honra ter você também, meu amigo. E é isso aí. Grande abraço e Força Zero. Abraço, até mais.